Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre Revolução Industrial, falamos de sociedade. Quando falamos de industrialização, falamos de comércio, ok? Então, vamos juntar o agradável entre as teorias que frisam dizer sobre investimento, artesanatos. Tempos atrás, volto a fazer feedback, eu até recomendei um tio que está mexendo com cadeiras, mesas, e o artefato, a escultura ligada à madeira. Falei, o Bacon, 1561, 1626, e Descartes. Descartes, que fala sobre o quê? Algo fenomenal que ocorre na existência, ou seja, algo fenomenal que ocorre na existência, logo percebo, logo existo. Logo percebo, logo existo, porque quando eu percebendo que eu tenho, ou seja, essa maneira de não falar poder, mas essa maneira de perceber que eu existo, eu vou fazer uma autoavaliação na própria existência, que a própria existência nos colocar um tempo ligado ao entendimento, que eu relaciono o meio interno e o meio externo. Nesse tempo ligado ao entendimento, nos coloca fatores que vêm a dedicar ao aspecto progressivo que Bacon fala sobre ciência e da técnica. Aí que vem a destacar o campo pré-industrial, revolução industrial, os conjuntos de mudanças, não conjuntos ideológicos, conjuntos convenientes que venha envolver principalmente, ou seja, os meios de trabalhos braçais, produções bem, ou seja, bem codificado, bem, ou seja, feito nessa manufatura e as características ligadas à forma. Aonde há uma característica, há uma forma. Aonde uma característica, há uma identidade. Aonde há uma característica, eu posso colocar com o campo do tempo, que vai falar qual tipo de características que eu tenho. Embora o caráter esteja ligado à característica. Embora o próprio caráter vai nos mostrar a época que nós estamos, as ideias básicas. Os dias atuais estão tempos difíceis. Mas buscar o bem, estar bem, é uma maneira muito peculiar. De momentos que eu estou bem, momentos que eu não estou. Mas quando eu lembro, em memória, eu esqueço de alguma coisa ruim, mas vem depois a minha mente, ou seja, no meu campo histórico, na abordagem histórica, eu tenho que ter um equilíbrio ligado ao controle motor, em que ocorre essas obrigações ligadas ao próprio corpo. As obrigações que o corpo tem, é lógico, nós temos que ter essas credenciais, esses ofícios de policiar diante das próprias circunstâncias que ocorrem. A palavra policiar vem de professoriar, professor, que coloca algo resultante dos programas econômicos, as profissões, máquinas da ciência, não da força física do homem ou dos animais. O trabalho humano não é que, quando não é ciência ou arte, mas fadiga, nada tem a ver com ineludáveis castigos bíblicos ou com fatalidades naturais. Constitui apenas um estado de retraimento que o homem saberá superar. Mais cedo ou mais tarde, graças à tecnologia, o verdadeiro inimigo do homem é a dificuldade. A dificuldade que o homem tem para se relacionar com a sua própria maneira, que ele tem os seus próprios limites. Isso coloca entre maneiras que nós temos que ter um investimento, se aventurar nesse universo universitário, nesse universo que é empresarial, nesse universo que cria obstáculos cotidianos à nossa linguagem. O verdadeiro inimigo pode ser a dificuldade, mas o verdadeiro inimigo do homem é a própria dificuldade ou a própria alma, que tem esses conflitos que possam colocar essa taxonomia ligada aos objetivos educacionais, ou seja, ligada à alma. Mas temos que expressar, é lógico que a questão do tempo determinado, você que determina.
O tempo entendido você vai verificar, você vai entender. O entendimento vai haver um campo analítico. O entendimento vai haver um campo de investigação. E essa investigação vai nos colocar, não discrepâncias, mas uma discriminação ligada ao tempo. Tempo categórico, tempo aleatório, e coloca fatores primordiais em nossa vida. É lógico que quando eu falei de desgastes aqui, eu falo também de Manuel Sérgio Cunha, né, que relaciona esse autor. Então, quando falamos sobre o aspecto doméstico, concentrando no mesmo local de trabalho, dezenas e centenas, até milhares de trabalhadores, a substituição das ferramentas pelas máquinas e da energia humana pela energia motriz, a utilização em larga escala de trabalho assalariado e o surgimento de duas classes sociais com interesses opostos e claramente definidos: a burguesia industrial e o proletariado. A burguesia industrial e o proletariado buscando achegar essa classe, né, desse júbilo ligado à classe de quê? A classe burguesa. É lógico que quando chega nessas classes burguesas, há um esforço, mas vai haver o quê? Estudos, entendimento e conhecimento. Por isso que eu falo, a prática, ela é uma lotérica, ou seja, a prática a prática sem teoria é uma lotérica. Alguns colocam alguns estudiosos, mas se você estudar, é lógico que a sabedoria, a prática, ela vai colocar fatores importantes que você vai tender a administrar, fatos importantes. Ok? Então vamos lá. Então, quando eu falo sobre indústrias e esse campo de redimensional, tridimensional ou trirredimensional, vai ter o campo tridimensional, pensar, sentir, agir, e essa palavra re vai colocar de remanutenção, restauração, ligado às forças e o treinamento e o tempo mercantil sobre a própria indústria. Ok? Então, quando eu falo sobre treinamento, quando eu falo sobre indústria, estou falando de fábricas, suprimentos, bombons, ou seja, meios de anabolismo e catabolismo. Quando eu vou no supermercado, tem uma indústria que fabrica tipo de quê? Cosméticos, tipo de comida, tipo de alimento, ou seja, a agricultura, ela foi uma das veias principais para destacar os panoramas importantes do campo histórico. Quando eu falo indústria, não vou deixar de falar da fisiologia humana, a fisiologia do exercício. Aí que eu vou falar mais, porque aonde vem o processo hídrico, aonde vem o campo hidroficado, né, hidralizado, nos coloca maneiras entre recursos e os campos naturais, entre recursos e os campos regulativos. É lógico, tem várias agências aí que relacionam capital entre o porto e o desporto, e esse desporto depois vai voltar para desportar algo que eu comprei e algo que eu fiz para ser, ou seja, um tipo de matéria entre as condições e ou sem relações. Desde antepassados havia o que? Meios de transporte, de locomoção, como um avião, vou colocar agora, um pouco arcaico, um navio, ou seja, nos coloca maneiras que venham a ver essa monarquia ou república. Entre a monarquia e república, qual é o melhor ou o pior? A pior é a república, porque a república todo mundo fala. Não, nem todo mundo fala, mas a república coloca algo que venha detectar maneiras importantes. A monarquia já coloca uma questão de um príncipe, um rei, como a Inglaterra e outros lugares, mas nos coloca meios de caráter de exploração capitalista, porque é ligado a uma corte, e essa cultura, é lógico que coloca destaque o mundo todo, né? Entre as obrigações tradicionais, entre a cultura, o conservadorismo, mas por dentro e por fora dos bastidores há uma república. Eminentemente há uma república. República o quê? É republicar. Está associado, ou seja, publicidade. Ou seja, vai estar relacionado os campos recíprocos. Os campos recíprocos, ok?
que venha colocar